Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo da verdade. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos aqui do Facebook, irmãos do YouTube, que Jesus Cristo te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, palavra verdadeira, para a glória e para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, zelando da doutrina de Jesus Cristo, para a glória de Jesus e para a nossa felicidade. São exatamente 15 horas com mais 40 minutos. Hoje, dia 14 de outubro, 14 de outubro do ano de 2025. Amanhã, quarta-feira, dia 15. Se Jesus Cristo não voltar até amanhã para arrebatar a tua igreja, em nome de Jesus, prosseguimento da poderosa concentração, da poderosa campanha, Deus resolve tudo, com pastor Davi Miranda Filho. 2 concentração amanhã. Não perca, povo lindo, povo abençoado da grande São Paulo e de todo o Brasil e de todo o mundo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, de outros estados, pode acompanhar a programação da nossa igreja através do aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo e acompanha o que Jesus tem operado e está operando na nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Amanhã, quarta-feira, povo da grande São Paulo, de todo o Brasil e de todo o mundo, a primeira concentração será das 9 até o meio-dia, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Pedro II. A segunda concentração será em Santo Amaro, zona sul da grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros
do metrô Pedro II, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Dom Pedro II é no Brás. Amanhã, a segunda concentração, Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro, praticamente do lado da UPA de Santo Amaro, das 14 até as 16 horas, com o pastor Davi Miranda Filho. Prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra para nossa meditação, a qual tem o tema que muitos, isso está na palavra de Deus, que eu irei transmitir para a glória de Jesus Cristo. Muitos se têm tornado anticristo por não aceitar a doutrina de Jesus Cristo, por rejeitar o caminho de Jesus Cristo, e estão profanando, escandalizando o nome de Jesus Cristo. Está aqui, primeira carta de João 2, e do seu versículo 18. Primeira carta de João 2, e do seu versículo 18, diz a palavra de Deus o seguinte: primeira carta de João 2, e do seu versículo 18, aqui na minha Bíblia, para entrar no versículo 18, o tema já fala: os anticristos. Os anticristos. Diz aqui a palavra de Deus, segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo
capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo. Porque onde conhecemos que já é a última hora, no versículo 19 diz a palavra de Deus o seguinte: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Versículo 20: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabes e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e nega o Filho. Do seu versículo 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Eu li aqui até no seu versículo 23: eu serei bem breve, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Orianda Labaria Súria, Orianda Labarias Térias Surianda, muitos estão esperando o anticristo, entre aspas, dizendo: o poderoso rei governador que dominará o mundo, anticristo. Muitos esperam por ele, mas a palavra de Deus, ela vem nos revelar que muitos têm se tornado anticristo.
cristão, alertando e exortando os cristãos. Aqui no seu versículo 18, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Anticristo é aquele, anticristo é aquela que nega a doutrina, que nega o caminho estreito, que nega Jesus Cristo, que é contra Jesus, que é contra a doutrina, que é contra o caminho estreito, é contra a palavra de Deus. Da parte de Deus e pelo poder da verdade, qualquer um que nega Jesus Cristo, que nega o seu caminho estreito, que nega a ser totalmente separado deste mundo, é contra Deus. Quem nega a verdade, quem nega ser separado deste mundo, quem nega ser separado dos eventos deste mundo, quem nega Jesus Cristo, quem nega a doutrina, quem nega o Espírito Santo da verdade, se tornou anticristo. É anticristo. Aqui no seu versículo 18, filhinhos, e já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Nos versículos 19, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui, no seu versículo 19, João alerta, e muitos saíram do meio deles, verdadeiros cristãos,
João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também vos retirar? Mas respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Nós, tu tens a palavra da vida eterna. Orianda, labarianda, labarianda. E nós temos crido e conhecido que tu é o Cristo, 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 Filho de Deus. Orianda. Aqui nessa referência, aqui no Evangelho de João 6, para entrar no versículo 60, que na minha Bíblia tem o tema: Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. Esta passagem, essa referência, foi quando Jesus de Nazaré multiplicou pães e peixe. A palavra vem nos afirmar que quase 5.000 se alimentou dos pães e dos peixes. A palavra vem nos afirmar então que aquela multidão que se alimentaram dos pães e dos peixes foram até Jesus. A palavra vem nos afirmar então que Jesus Cristo fala para aquela multidão: vocês vieram até mim porque vocês comeram do pão e comeram do peixe e ficaram saciados. Não, porque vocês atenderam as minhas palavras. Aí Jesus Cristo faz um discurso para aquela multidão, e muitos deixaram de seguir a Jesus. Por que deixaram de seguir a Jesus? Porque não era de Jesus, não era de Jesus Cristo. Surianda Labária Súria, não era de Jesus Cristo. E aqui, na primeira carta de João, do seu versículo 19, que eu estou transmitindo, João disse: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Orianda, o Espírito de Deus, Orianda, ele me traz aqui uma referência em minha mente no Evangelho de João 17, e do seu versículo 17 até no seu versículo 23, Jesus Cristo orou ao Pai
E ele disse: Pai, santifica-os na verdade. Pai, eles não são do mundo, Pai. Santifica para que ele seja, Pai, um em nós. O Senhor, Pai, em mim, eu neles. Santifica, Pai, para que eles, Surianta, seja um em nós. Surialabarianda. Orianda Labaria Surianda, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele ama a santificação. Santificação ele ama. Quem é de Jesus Cristo verdadeiramente ama a santificação, aceita a santificação, que significa separação para Deus. Aí se torna um em Jesus, um no Espírito Santo e um em Deus. Primeira carta de João 18 e do seu versículo 19: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, mas para isso que se manifestasse, Surianda, que não são todos de nós. A Baria Surianda, aqui dentro desta passagem que eu estou transmitindo, tem o tema os anticristos. E eu venho falar da parte de Jesus, da parte de Deus e da parte do Espírito Santo. Muitos que temos visto nos dias de hoje se tornaram o anticristo. Tem nomes de crente, tem nomes de igrejas evangélicas, mas se tornaram anticristo. É contra Jesus, porque o mandamento de Jesus Cristo é não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E hoje, a grande maioria das igrejas tem amado a televisão, os
nojento da internet, tem amado futebol, tem amado os eventos podres, nojento do mundo, tem apoiado o adultério, o terceiro, o quarto casamento com o primeiro esposo ou com a primeira esposa ainda vivo, tem se tornado anticristo, porque Deus reprova todo quanto é tipo de pecado, tudo que o mundo oferece é contra Deus, é contra o Espírito Santo. Estou me referindo ao futebol, estou referindo à nudez, estou me referindo à pornografia, estou me referindo à televisão, o caixote do demônio, estou me referindo os eventos aí na tua cidade, as festas profanas, tudo isso é contra Deus. Todo esse sistema é contra o mundo, é anticristo, e muitos têm se tornado anticristo. Prega a palavra, mas prega aquilo que você quer ouvir. Prega a palavra, mas não prega contra o pecado. Prega a palavra, mas não prega contra o mundo. Se tornaram anticristo, mas isso é para se cumprir a palavra de Deus. Aqui na primeira carta de João 2 e do seu versículo 19, São João escreveu alentando e falando: saíram de nós porque não era nosso, porque se fosse de nós permanecia conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Surialabariastérias, o Espírito Santo traz uma revelação em meu coração. A palavra vem nos afirmar que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus vem nos afirmar que muitos no dia do juízo final falará: Senhor, em teu nome eu preguei e expulsei demônios. E Jesus responderá: então apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ou
algumas referências que eu sinto pelo Espírito Santo para transmitir esta palavra. Segunda carta de João 19, agora no seu versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que permanecem na palavra de Jesus, aqueles que verdadeiramente permanecem na doutrina de Jesus Cristo, sabe tudo, sabe discernir tudo, sabe tudo, sabe discernir a voz do Espírito Santo e sabe discernir a voz do falsificador da palavra. Orianda labaria surianda, jamais o Espírito Santo da verdade, jamais o Espírito Santo de Deus guiará você no caminho largo. Jamais o Espírito Santo guiará você, permitirá que você tenha parte com pecado. Bem-aventurado homem, bem-aventurado a mulher que permanece na doutrina de Jesus de Nazaré, porque a palavra está nos afirmando aqui no seu versículo 20: e vós tendes a unção do Santo e sabei tudo. Vós tendes a unção do Santo, vós tendes a unção do Santo, vós tem parte com o Espírito Santo, vós tem parte com o Deus Santo e Todo-Poderoso, vós tem parte com Jesus Cristo. Então vós sabeis de tudo, sabeis discernir entre a voz do Espírito Santo e entre a voz do falsificador da palavra. Vós tem parte com o Espírito Santo, vós não tem parte com o mundo. Vós tem o Espírito de Deus, vós não tem parte com o mundo. Aqui no seu versículo 21, diz a palavra de Deus: não vos escrevi, porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, orianda, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai, nega o Filho, o Espírito Santo, e traz uma revelação aqui no seu versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Na época que o Senhor estava transmitindo a palavra dele, os fariseus, os escribas, os doutores negaram a Jesus, negaram que ele era o Filho de Deus. Eles negaram. E por que eles negaram? Porque Jesus pregava contra o pecado. E certa vez Jesus disse para eles: vós quereis me matar, porque a minha palavra não entra em vós, a minha verdade não entra em vós. É por isso que vós querem me matar. Os fariseus, os escribas, sempre negaram que Jesus é o Cristo. E quantas igrejas nos dias de hoje que se dizem ser evangélicos, crentes, mas nega a doutrina, nega o caminho estreito, nega a verdadeira doutrina de Jesus, nega. Qualquer um que nega a doutrina de Jesus Cristo, que nega o caminho estreito, se torna o anticristo, é contra Jesus Cristo. Aqui no seu versículo 23 agora, portanto, qualquer que nega o Filho também não tem parte com o Pai. E aquele que confessa o Filho qualquer que nega o Filho não tem parte com o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho.
permanecereis no Pai. A palavra está nos revelando aqui no céu, versículo 23, qualquer que nega o Filho também não tem parte com o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, permanecerei no Filho e permanecerei no Pai. Uma referência que eu vou tirar aqui, Evangelho de João 5, e do seu versículo 23. Para que todos honrem o Filho. As palavras de Jesus Cristo. Uma referência que eu estou tirando aqui na primeira carta de João 3, do seu versículo 23 e 24, aonde João escreveu dizendo, alertando: quem nega Jesus, nega Deus e nega o Espírito Santo de Deus. Mas, portanto, que desde que do princípio vós ouviste, permanecei em vós. Se em vós permanecer, desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e permanecerei no Pai. As palavras de Jesus Cristo aqui no Evangelho de João 5 e do seu versículo 23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem honra, orianda labaia surianda, quem honra Jesus, honra o Pai e o Espírito Santo. Quem adora Jesus, adora o Pai, adora Deus e adora o Espírito Santo. Jesus, ele disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e todos aqueles que adoram Ele em Espírito.
João 2, do seu versículo 23 e 24. Agora, no seu versículo 25. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos engana, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. João, ele continua falando. Ele escreveu estas coisas porque aqueles que tinham saído do meio deles, que se tornaram anticristos, estavam querendo trazer para eles outro ensinamento, que é contra a doutrina de Jesus Cristo. João alertou-os, aqueles que tinham saído do meio deles, estavam querendo trazer para eles outro ensinamento que era contra a doutrina, contra o caminho estreito. E nós temos visto também nos dias de hoje quantos milhares e milhares que é contra a doutrina de Jesus Cristo saíram do ministério santo, saíram de Jesus para seguir as suas próprias vontades, para servir a Deus do jeito deles. E esses tais nos dias de hoje também quer arrastar para eles multidões, enganando-os, indo contra a palavra verdadeira de Deus. Mas vós tem a unção, vós tem a unção, vós tem a unção. Não é necessário então ir atrás dos falsificadores da palavra. Vós tem a unção. Não é necessário ir atrás dos falsificadores que se tornaram anticristos. Aqui no seu versículo 27,
e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina todas as coisas, e verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecer nele, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim, Suriandalabarias tericanta inderébias, nele permanece, nele permanece, nele permanece. Vós tem a unção, vós tem a unção, vós é de Jesus Cristo. Peça o discernimento do Espírito Santo de Deus e falo da parte de Deus. Cuidado com os tais que se dizem ser de Cristo, mas é a favor do pecado e é contra a doutrina. Todo aquele que é contra a doutrina, que é contra pregar contra o pecado, se tornou anticristo. Suriandalabarias térias. Seria fácil servir a Jesus, ter o Espírito Santo e amar o pecado e fazer o que quiser. Seria fácil. Surianda, falo da parte de Deus. Cuidado com a voz mansa que não combate contra o pecado. Cuidado, principalmente nos dias de hoje, muitos têm se tornado anticristo. Venho falar aqui porque o Espírito Santo fala em meu coração. Ao que se dizem ser pastor, pregador, presbítero, diácono, serva de Deus, missionária. Vós não prega contra o pecado. Vós favorece o pecado. Porventura não se tornou um anticristo contra a verdade de Jesus Cristo, contra a verdade do Espírito Santo de Deus. Qualquer um que apoia o pecado, que alimenta o pecado, pecar, todos nós pecamos, mas uma coisa é viver no pecado
finalizar. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça, é nascido dele. Aqui no seu versículo 28, João ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Quantas confusões que tem nos dias de hoje! As igrejas que se corromperam se tornaram anticristo e estão enganando a muitos. Mas se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira carta de João 2:18 até o 29. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, medite na palavra de Deus. Que Jesus Cristo te abençoe. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E a paz do Senhor